tema da nossa aula de hoje é sobre imaginação ativa, né? É um tipo de meditação e a gente vai começar a se aprofundar nesse tema, que eu considero particularmente algo muito complexo, né, e muito profundo. E como eu falei no início, eu vou tentar expressar de uma maneira mais clara e simples para que vocês venham compreender. Para mim, na minha concepção, é um tema e uma técnica, né? Um método que Jung utilizou, que para vocês, futuros analistas, e até para nós, né, estudantes, enfim, de maneira geral, requer bastante pesquisa, né, sobre esse assunto e uma compreensão bem profunda mesmo, né? E buscar mais informações sobre esse assunto, porque eu acho que é muito importante, tá? Então, a aula de hoje, eu não vou dizer que será uma aula superficial sobre esse assunto, não, mas será um spoiler, né? Igual o pessoal diz aí, é só para vocês terem um gostinho e o conhecimento do que é essa técnica, tá bom? Mas é necessário vocês se aprofundarem muito mais, porque é uma técnica muito profunda, tá? Então, imaginação ativa. Obviamente, eu acredito que vocês são dessa época, ou pelo menos já viram esse desenho, né? Que é o Fantástico Mundo de Bob. Quem já viu esse desenho, dá uma mão, levanta a mãozinha assim para cima, só para me saber. Ninguém assistiu? Eu já me apelidaram uma vez disso. Já Sim. recebi esse apelido de uma namorada minha quando eu tinha 19 anos. Nossa. Eu estou com 46. É um Uhum. desenho antigo. É um desenho bem antigo, mas, É. bom, eu tenho 31 anos, eu cheguei a assistir esse desenho. Então, o Fantástico Mundo de Bob, ele conta a história do Bob, né? Que é uma criança de 4 anos que imagina muitas coisas, né? Imagina bastante. A parte da imaginação do Bob, ela é muito rica, muito rica. E dentro desse desenho, a gente vê a própria imaginação dele produzindo e criando, né, os símbolos, as figuras e as imagens, né, e mesmo que tenha um movimento ali, dos medos dele, né, daquilo que dava medo para ele, de que maneira se apresentava medo, a alegria, o entusiasmo, enfim. O Fantástico Mundo de Bob, eu acho que bem bacana vocês darem, quem não conhece, procurar saber um pouco mais de informação desse desenho, eu acho que vale a pena, principalmente porque o mundo de uma criança, né, a gente chama de, ela vai mais para o lúdico, justamente pela essa facilidade da imaginação, de criar essas imagens, né, de produzir conteúdos imaginários, personagens, né, a menininha da princesa, do príncipe, o menino, né, que é o guerreiro, que é o herói, que é o lutador, enfim. Então, quando nós éramos crianças, né, apesar de que já tem gente que é casado, já tem filhos aí, se você tentar voltar um pouco, né, da sua idade de 6, 7 anos, eu não sei vocês, mas na minha época, eu criava coisas, eu produzia, né? Tudo aquilo que estava na minha imaginação, eu tentava produzir isso. Na minha família muito pobre, então não tinha dinheiro para comprar boneca, essas coisas virtuais nem existiam tanto, né? Então a gente criava o nosso próprio meio ali, o método de brincar, né? É o bonequinho de pano, e a gente brincava que era a mãe daquele bebê, né? E vice-versa. Então, o mundo da criança é um mundo muito rico nessa questão de imaginação. E eu vou abrir uma aspas aqui para a gente comentar sobre a era de hoje, né? Como é que é uma... Se você pudesse me descrever a sua infância, né? Talvez você não tenha filho agora, mas tentar pensar como que era a sua infância, né? E olhar a infância de uma criança de hoje em dia, por exemplo. Eu vou parar aqui e vou deixar uns 5 minutinhos para a gente comentar sobre isso. Enfim, bom, Jung, a gente sabe que Jung, ele era um especialista, né?
em trazer essas experiências da própria vida dele para dentro foi dessa maneira que ele construiu e constituiu a teoria da psicologia analítica, né? A partir das suas próprias experiências. Então, Jung também era uma criança normal, né? Que gostava de imaginar, de produzir, de desenhar, né? De trabalhar com essas coisas manuais, com a pedra, com o desenho, enfim, com as aquarelas. E ele quer trazer, né? Ele quis trazer justamente esse conceito, né, da imaginação justamente para a fase adulta. Porque a gente sabe que quando a gente é criança, a gente tem isso bem desenvolvido, né? E a gente mergulha dentro da nossa imaginação, imagina que nós somos as princesas, as mulheres, né? Que vai vir um príncipe encantado, e esse príncipe nunca chega, quando chega é totalmente oposto, enfim. A gente imagina, o homem imagina como sendo, meninos como sendo herói, né? O guerreiro, enfim. E Jung, ele quer trazer esse conceito de novo, né? Porque, na verdade, nós somos dotados do nosso inconsciente, né? Nós temos essa parte criativa e a gente precisa resgatar novamente. Então, o Jung, ele, na verdade, descobre, né? Ele desenvolve essa prática da imaginação ativa, que, na verdade, é um tipo de meditação, né? De trazer de novo essas imagens, o que é produzir, né? Deixar o inconsciente produzir essas imagens de uma maneira espontânea. Então, ele passa a experimentar, né, a vivenciar justamente essa técnica, esse método, né, que ele descobre, e depois a gente vai ver um pouco do contexto mais histórico sobre justamente as influências da alquimia, enfim. Ele traz justamente para a fase adulta dele, porque ele era criança, a gente sabe que tem bastante referências, né, da própria descrição da infância dele, a partir até dos desenhos que ele produzia, das escritas que ele produzia. E ele passa a descobrir justamente essa técnica, né, de meditação, daí que ele chama depois de imaginação ativa, num período muito crítico da vida dele. Ele tinha acabado de romper com Freud, tinha toda aquela questão externa também. Então, ele passa a vivenciar momentos de estresse contínuo, né? De muita angústia, ao ponto de ele pensar que ele estava ficando doido, né? Mas aí, o que ele faz? Ele pega e começa a se permitir, na verdade, a permitir, né, que essas imagens, que essas figuras, que essa própria fantasia dele ganhasse uma forma, né, e ele passasse a se comunicar com elas, né, trazendo o consciente, não no mais em formato de sonhos, mas ele acordado, né, ele começou a praticar essa prática, né, essa técnica de imaginação ativa, que a gente vai ver daqui a pouco como que ela funciona, e ele registra isso no livro vermelho e também nos livros negros. Tem bastante das experiências com a técnica de imaginação ativa, tá certo? Mas, enfim, o que é essa técnica, né? A gente já falou aqui que... A técnica de imaginação ativa é uma forma de usar, na verdade, o poder, né, da imaginação, justamente essa parte, né, que a gente reprime na fase adulta por causa, né, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa fazer outras coisas, as demandas da sociedade, né, a gente acaba reprimindo isso, justamente para desenvolver um relacionamento, né, que é um diálogo entre a mente consciente e o inconsciente. Então, é uma técnica de assimilação das imagens, né? Onde o consciente, ele participa também, ele é ativo durante essa técnica, tá? Quando a gente sonha, né, não quer dizer que o consciente não esteja lá, ele está lá, só que o inconsciente, ele acaba tendo uma proporção muito maior, né, quando a gente sonha. E o consciente, ele também está ativo, porque se ele não tivesse ativo, a gente não conseguiria se lembrar quando a gente acordasse dos nossos sonhos, tá? Mas
Essa técnica de meditação, o que que acontece, né? Jung, ele fala que existe justamente essa relação entre o consciente e o inconsciente, né? Justamente nessa questão da função transcendente, de trazer esse diálogo, né? Do consciente, do inconsciente. O próprio consciente, ele permite, né? Que essas imagens do inconsciente surgem de uma maneira espontânea, e essas imagens vão ganhando forma, são imagens arquetípicas que vêm, tá? E durante esse processo de meditação, né, ela é ativa porque não tem uma regra, né? Não existe, a gente chama de técnica, mas não existe uma programação durante a realização desse método, né? Então, a gente faz, existe, obviamente, umas etapas que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas o consciente também ele está ativo durante essa meditação, tá? A gente precisa fazer uma diferenciação, obviamente, entre a imaginação passiva e a imaginação ativa. A imaginação passiva é quando a gente, né, entra no estado de meditação, a gente esvazia a nossa mente, obviamente, mas a gente deixa, né, pode surgir uma pessoa que vai estar guiando essa meditação, por isso que é uma meditação passiva que alguém vai estar guiando. Feche os teus olhos, faça atenção na sua respiração, né? E aí, quando você vai ver uma escada muito grande, você vai descendo os degraus dessa escada, e quando você chegar lá no final dessa escada, você vai ver um corredor gigante, e você vai passar por esse corredor, e no final desse corredor, você vai ver uma porta, e essa porta você vai abrir, tem um cinema muito grande, e na tela desse cinema você está vendo a história da sua vida, por exemplo. Isso é uma imaginação passiva. Existe uma programação ali, né? Uma programação, ao contrário da imaginação ativa, em que essas imagens e o que vai acontecer vem de uma maneira espontânea. É bem complexa essa técnica aqui, né? Como eu falei no começo, eu vou estar dando só um spoilerzinho, só uma breve comentário sobre o que é realmente essa técnica, tá certo? Quando a gente permite, né, que essas imagens surgem de maneira espontânea, e a gente não só contempla essas imagens, mas a gente conversa, tem um diálogo, né? Essas imagens são puramente simbólicas, né? Então, o que o Jung ele fala? O Jung fala o seguinte: a essência do símbolo consiste em aprender uma situação que não é totalmente compreensível em si, e só aponta intuitivamente para o seu possível significado. A criação de um símbolo não é um processo racional, pois este não poderia gerar uma imagem que apresentasse um conteúdo, no fundo, incompreensível. A compreensão do símbolo exige uma certa intuição, que capta aproximadamente o sentido desse símbolo criado e o incorpora na consciência. O que acontece? Se a gente, né, durante esse processo de imaginação ativa, a gente deixa essas imagens, esses símbolos, né, essas figuras aparecerem, elas vêm de uma maneira totalmente espontânea, não dá para ser racional. Eu não posso querer mudar essa imagem, colocar mais cor nessa imagem, né? Essa imagem não está bonita, vou tentar mudar essa imagem. Fazendo com que o ego, né, crie essas barreiras ainda mais e tente dar um padrão para isso, né? Durante o Jung ele vai falar, não existe um padrão, né? Tem que deixar fluir de uma maneira espontânea. Vou tentar tirar aqui para vocês lerem também. Deve-se tomar, portanto, o estado afetivo inicial, né? A gente precisa entender o seguinte, que para se começar a fazer a imaginação ativa, não é tipo assim, a pessoa chegou no consultório, vamos fazer imaginação ativa. Não é bem assim que funciona, né? É algo muito... A gente precisa ter um certo conhecimento sobre essa técnica,
e entender justamente o que a demanda daquele cliente que chega até o consultório, né? E quem é essa pessoa? O Jung, ele fala o seguinte, depois a gente vai ler aqui o que eu botei aqui para a gente ler, esse pedacinho. Jung, ele só fazia essa técnica, né, esse método, ele só aplicava, na verdade não aplicava, ele falava com as pessoas, olha, essa técnica aqui é interessante você fazer. Para as pessoas que sonhavam muito, aquelas que sonhavam muito, que tinham aqueles sonhos, né, que se repetiam muitas das vezes, e para aquelas que também não sonhavam nada. Porque justamente essa técnica de imaginação ativa, ela é uma via muito rápida, né, até para a própria transformação do indivíduo. Então, ele aplicava, não era com qualquer pessoa, né? Mas justamente ele, para essas pessoas que ou sonhavam muito, ou que tinham muitos sonhos repetidos, né? Ou que não sonhavam nada. Então, ele fala o seguinte: deve-se tomar, portanto, o estado afetivo inicial como ponto de partida do procedimento, a fim de que se possa fazer uso da energia que se acha no lugar errado. O indivíduo torna-se consciente do estado de ânimo em que se encontra, nele mergulhando sem reservas e registrando por escritos as fantasias e demais associações que lhe ocorrem. Deve permitir que a fantasia se expanda o mais livremente possível, mas não a tal ponto que fuja da órbita do seu objetivo, isto é, do afeto, realizando, por assim dizer, uma interminável cadeia de associações cada vez mais ampla. Então, o que ele vai falar? Toda imagem tem uma emoção. E toda emoção tem uma imagem. Isso é muito importante fixar isso daí. Toda imagem tem uma emoção e toda emoção tem uma imagem, né? Que vai simbolizar aquela emoção. E aquele símbolo traz à tona uma certa emoção, né? Então, ele aconselhava, acho que talvez não seja o termo certo, mas dentro desse processo terapêutico, né, existia pessoas com aquela emoção específica, né? Inclusive, eu vou relatar aqui um exemplo que ele fala, a Christiana Morgan era uma das pacientes de Jung, né, das clientes de Jung, e ela era uma moça que estava com depressão, e porque tinha tido muitos relacionamentos frustrados, né? Muitos, muitos, e por causa disso ela tinha desenvolvido a depressão. E aí Jung, isso em mais ou menos em 1926, tá? Jung ele passa a propor para ela a técnica de imaginação ativa, né? Que é essa meditação, e ela, dentro desse processo, ela escreve, né? Ela registra, por isso que é muito importante a gente registrar após a imaginação ativa, ou em formato de palavras, né, escrevendo mesmo, ou em desenho, ou até mesmo a dança, né? Ele fala que é muito importante esse registro, tá? E ela registra a imaginação ativa dela e deu mais ou menos 1000 páginas. Só o processo de imaginação ativa da Christiana Morgan, né? Então, o que ele fala? O Jung ele fala o seguinte: essa imagem ela tem que surgir de uma maneira espontânea, né? Não dá para me fabricar uma imagem, determinar que imagem será essa, né? Se eu falar para vocês, olha, feche os seus olhos agora, respira, aquela respiração profunda de 4 tempos, né? Inspira e expira, e agora eu quero que vocês pensem num vaso. Vocês vão criar, visualizar esse vaso, mas não é de uma maneira espontânea, né? Eu dirigi vocês para essa imaginação desse vaso, tá? Então, esse símbolo, né? Essa fantasia precisa surgir de maneira espontânea. Pode vir a partir da continuação de um sonho, por exemplo, Jung fala muito sobre isso, né? Aquela pessoa que tem sonhos repetidos e às vezes o sonho não termina, então é interessante, né? Fazer a imaginação ativa para dar continuidade a esse sonho, para interagir com aquele símbolo do sonho, e também a partir de um humor deprimido, ou até um estado de espírito, que foi no caso de Jung, né? Ele passa
a desenvolver essa técnica aí, até mesmo experimentar, né, na sua vida pessoal mesmo, essa técnica, a partir dos estados de espírito que ele estava meio depressivo na época, deprimido. Professora, eu não peguei algumas aulas, a senhora é psicoterapeuta, arteterapeuta, qual que é a especialidade? Eu sou psicóloga clínica, especialista em Sim. família, mas estou fazendo um doutorado agora em musicoterapia. Bom, eu fui uma criança que, a partir dos 5 anos, eu só desenhava. Uhum. Porém, como eu sou filho de... Aí eu não sou muito junguiano nessa parte, não. Eu sou mais freudiano. Uhum. Eu morava numa... Eu morava onde hoje é o aeroporto de Guarulhos. Eu peguei a construção do aeroporto de Guarulhos. Uhum. Eu peguei a construção do aeroporto de Guarulhos entre 82 até 1980 e eu fui embora. Depois meu pai aposentou da aeronáutica e tem um colega nosso aí nos... Então, o que acontece? Dentro das obras de Jung, né, obviamente ele faz referências à imaginação ativa, mas a gente vê duas pessoas que vão se aprofundar mais no tema, e depois eu vou citar mais alguns nomes, né? E uma delas é Ella von Franz, né? E nós temos justamente esse livro que é importante vocês darem uma lida, que é A Alquimia e a Imaginação Ativa, e que justamente o Jung, ele pega essa ideia, né? Essa influência dos alquimistas justamente propriamente para essa prática da imaginação ativa, né? Eles faziam isso, né? Eles tinham essa ideia do contato da natureza, usavam essa tecnologia da egípcia, né? Tinham essa ideia também da extroversão e da introversão, o extrovertido que era aquelas pessoas que faziam aquelas receitas, os próprios experimentos, que seguiam, né, as formas de pensamentos mais dominantes, né? Algo mais determinado, mais certinho, entre aspas, né? E o introvertido, que eram aquelas pessoas que buscavam pressuposições subjetivas do experimento, eram atraídos mais pelos sonhos, dessa maneira mais intuitiva, né? De agir a partir de respostas dos sonhos que eles tinham, né? E durante um tempo, a parte da introversão foi meio que bloqueada até pelos alquimistas, né? E no século XVIII, a gente vê que o Dorn, que era um introvertido, né, ele acreditava que era necessário, de novo, né, para trazer sentido, até mesmo para a prática, a união desses opostos, tanto do extrovertido e do introvertido, né? E até justamente a ideia do Jung de unir o consciente com o inconsciente, né? E de fazer com que o consciente se fique mais ativo durante o processo e trazendo, né, à tona essa função transcendente aí, para que o processo de individuação, né, e do autoconhecimento seja muito mais rápido, né? Jung, ele mesmo considerava que a tradição do introvertida da alquimia era como justamente essa arte da imaginação ativa nas substâncias, né? Então ele traz esse pensamento dos alquimistas para a prática da imaginação ativa, mas fazendo essa junção, trazendo esse diálogo, né? Esse relacionamento do consciente com o inconsciente, né? O consciente numa posição não de julgamento, mais nem de bloqueio, mas do próprio confronto com o inconsciente, né? Que imagens são essas? O que essas imagens querem revelar para mim? Né? De que maneira eu posso me comunicar? O que elas querem se revelar para mim? Né? Durante essa técnica, é muito importante a gente ter justamente a Von Franz, ela vai falar que não é qualquer pessoa que pode fazer essa prática. Não é qualquer pessoa, né? E é algo muito profundo.
Inclusive, eu estava ouvindo uma ilustração que eu achei muito interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês, que durante esse processo de imaginação ativa, é como se a gente olhasse para o nosso inconsciente como um oceano infinito, né? Um oceano infinito, que existem, obviamente, se a gente mergulha lá no fundo do mar, criaturas, né? E um mundo lá embaixo que a gente não conhece ainda, mas que pertence a nós, né? Mas para que a gente venha mergulhar mais fundo, a gente precisa estar preparado para isso, né? É como eu falei, uma pessoa chega na clínica, o primeiro dia você não vai aplicar a técnica de imaginação ativa já no primeiro momento, né? E justamente se no processo terapêutico, né, se o próprio cliente ele não está muito, ainda está resistente, né, é bom não aconselhar, né, e nem influenciar a pessoa a fazer essa técnica, justamente porque ela vai se deparar com coisas que ainda ela não estava tão ciente daquilo, não sabia que aquilo existia. Então, é por isso que a pessoa que vai fazer essa técnica, né, esse tipo de meditação, precisa também estar com o ego estruturado, né, para que o que acontece? Quando a gente vai entrar em contato com o nosso inconsciente sem preparação, e a outra autora, que é a Barbara Hanna, ela vai falar o seguinte: é tão perigoso isso que o próprio inconsciente, os arquétipos com a sua força, né, pode engolir aquela pessoa, né, ao ponto de desenvolver uma psicose que estava latente, né? Então a pessoa precisa de um preparo, ela precisa estar com o ego também estruturado ali para poder, opa, eu estou fazendo uma imaginação ativa aqui, né? Então, vamos voltar, isso daqui é só uma imaginação ativa, você vai entrar em contato com o seu inconsciente, você vai dialogar com essas imagens que surgem, mas você não vai viver dentro desse mundo imaginário.